Olá a todos. Nessa parte nós entramos naquilo que alguns autores, como cantor aqui, colocam como reino dividido. O Eric Feiglin também trabalha com a ideia de visão do reino. Às vezes aparece como o período siríaco, o período de luta contra o domínio siríaco. Que na verdade não é nada mais é o estabelecimento do período de divisão, né, do grande período da consolidação que Israel havia, né? E agora Israel está se dividindo nas duas tribos, Israel e Judá, e esse posicionamento dessas duas tribos no tempo, um período que nós podemos colocar aí, como alguns autores colocam, de 986 até 538, até o domínio babilônico completo, né? Mas nós podemos colocar esses séculos nesse meio como partes desse domínio e ao mesmo tempo como uma infiltração desse elemento estrangeiro dentro de Israel, e a resposta que esse povo dá a esses elementos cada vez mais participando dessa presença estrangeira. O Eric Feiglin diz que há uma orientação distinta se nós seguirmos um modelo pragmático, né, ou um modelo paradigmático, como ele coloca, né, e que a história seria então a constituição própria da narração do povo de Israel, né, enquanto que quebrando com a cosmologia, que seria a forma antiga, a forma mesopotâmica, né, de se enxergar no mundo, né, da sua perspectiva de ordem. O que certos autores clássicos como Toynbee e Spengler jamais poderiam entender, né? Que Toynbee e Spengler, na análise do Eric Feiglin, no Ordem e História, mesmo primeiro volume, eles têm uma visão muito limitada, e uma visão limitada do próprio historicismo, que já entrava em declínio com os dois, né? Se nós pensarmos em Toynbee, pensando, por exemplo, a religião como já um produto em decadência da civilização, então nós explicaríamos Moisés a partir do Egito como um agente, e nós explicaríamos Abraão, por exemplo, como um produto da desintegração babilônica, ou da desintegração da Mesopotâmia. E isso não nos levaria a entender e compreender o Antigo Testamento em sua estrutura principal, né? Que seria um chamado a esse povo a cumprir aquela fidelidade, como nós já dissemos, e desse modo escapar da própria história, né? Então a história é o palco para o povo de Israel, é o palco em que se desdobra a sua ordem, né? É o palco em que é revelado até ele, e cumprindo o seu plano de fidelidade nessa história, o sentido de sair da história. Então o sentido de atravessar a história, né? Uma meta que está além da história, como o Eric Feiglin coloca, né? E isso é uma análise muito diferente, né, que faz, por exemplo, o Spengler no Declínio do Ocidente, que enxergava as culturas como produtos coletivos, né, do seu povo, né, que seriam as morfologias quase mortas, né, morfologias pensando assim em plantas, né, que na verdade veio daí o termo, né. Então nós olharíamos essas culturas como situações já mortas, já coletivizadas e para todo sempre fixas, né? Mas isso não nos permitiria entrar no elemento de ordem, que seria um produto falso desse humanismo, né? Que seguiu do Spengler ao Toynbee. E mesmo Toynbee com sua civilização siríaca, deixando de lado a importância dos eventos individuais, como Moisés, dos eventos dessas pessoas, né, como Moisés
e como Abraão, da capacidade individual dessas pessoas, das suas personalidades. O que hoje acabou sendo passado para a história, e é a coisa mais comum você ver historiadores discutindo a coisa só do aspecto coletivo e não a força da personalidade, que realmente acaba sendo uma consequência do equívoco dessa forma de enxergar as coisas, né? Trabalhando então com essa ideia de reino dividido, né? O Cesare Cantu vem colocando aqui, vem a colocar, né, eventos sucessivos que vão nessa direção do que Eric Feiglin está dizendo, que são, na verdade, a presença desse elemento estrangeiro como a base sobre a qual o reino vai se dividindo com maior facilidade. Depois que nós paramos então na criação das tribos de Judá e Benjamim, continua Eric Feiglin, o Cesare Cantu, aqui dizendo: começam aqui os dois reinos distintos de Israel e de Judá. O primeiro mais populoso, né, Israel; o segundo mais importante e mais rico, Judá, possuindo a cidade capital e o templo centro da unidade nacional. Para o destruir, Jeroboão, feito rei de Israel, proibiu aos seus de entrarem no templo, introduziu novos ritos nos de Moisés e confiou o sacerdócio a homens que não pertenciam à descendência de Levi. Depois, desviando as águas de Siloé para as levar para Razim, mandou fabricar ídolos e um bezerro de ouro em Betel e em Dan. Então já temos uma presença aqui estrangeira, né? Olha lá, assim cortadas uma vez pela raiz as crenças em que consistia o nervo da nação, ela se perdeu, flutuando entre o culto de Jeová e o de Moloque e o de Baal. Uns reuniram-se a Betel, outros a Galga, ao Carmelo, ao Tabor, a Malfa, ao Siquém. Está perdendo aquele senso de unidade que nós dissemos, né, já no vídeo passado. Jeroboão não fazia caso disto, vendo somente na religião um negócio político. E não apareceu então outro legislador com a energia de Moisés que fosse capaz de recompor a unidade. A teocracia pura, instituída por Moisés, achava-se em contínua luta com a monarquia teocrática organizada ao modo dos orientais. A Constituição outorgada no deserto como lei da liberdade política transformava-se numa lei da escravidão, e Judá e Israel prejudicavam-se mutuamente na paz como na guerra, procurando, além disso, as perigosas alianças do Egito e de Damasco. No meio de todos esses males, o desejo de um melhor estado de coisas fortalecia a esperança na vinda de um reparador. Nós vamos vendo como esse elemento estrangeiro ele vai entrando e vai quebrando cada vez mais a unidade, por parte inclusive das pessoas que estão ali no comando desses dois reinos, né? Depois de Jeroboão foi a vez de Israel, 943, tá? Antes de Cristo, cuja capital era Siquém, né? E Nadab, seu filho, que o Senhor entregou às mãos dos seus inimigos e que foi assassinado por Baasa, capitão dos guardas, em 942. Esse último, né, reinando de uma forma ainda pior, mandou degolar o profeta Gel e, tendo se ligado com Damasco, reduziu Judá às mais cruéis extremidades em 919. A influência siríaca aqui, né? Israel está se reunindo com Damasco. Outros príncipes maus lhe sucederam e fizeram arrepender o povo de ter querido o governo de um rei. Elá foi morto pelo seu general Zambri, 918, ao qual o povo preferiu Anri, que se portou mais perversamente do que todos os seus predecessores e que edificou Samaria para fazer capital em 907. A capital passou a ser em Samaria, para você ver a força da introdução desse elemento estrangeiro. Acabe, seu filho, abandonou inteiramente a religião nacional. Aqui, com Acabe já não tem nem mais religião. E tendo se aparentado com o rei do Sidom, desposando sua filha Jezabel, introduziu o culto fenício de Baal. A nova rainha consagrou-lhe 400 falsos sacerdotes e outros tantos aos ídolos, levantados nos meios dos homens. Daí a importância, né, de Israel sempre combater essa questão do não fazer ídolos, né? Nós estamos vendo aqui que com Acabe, não só a capital muda, mas o culto fenício a Baal passa a ser introduzido, para ver a degradação que estava, né? Ou seja, aquela mensagem com a unidade estava sendo cortada cada vez mais.
E aí o povo se levanta e extermina os sacerdotes profanadores. Acabe, querendo ampliar os jardins reais, exigiu de Nabô que lhe vendesse a sua pequena vinha que lhe era contígua. Nabô recusou alienar a herança de seus pais, e Jezabel, tendo comprado os juízes, eles o condenaram como blasfemador. Elias então fez ouvir essas palavras à rainha: neste lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabô, eles lamberão também o teu. Assim aconteceu, e Acabe, ainda que tivesse contratado aliança com o rei de Judá, foi morto numa guerra empreendida contra Damasco em 888. Ocosias seguiu as pisadas paternas, em 887. Jorão, seu irmão, conservando ainda os bezerros de ouro, extinguiu o culto de Baal, permitiu as assembleias de sacerdotes, respeitou o profeta Eliseu e conservou a amizade com o rei de Judá. Foi depois morto por Gel em 876, que lançou o seu cadáver na vinha de Nabô e exterminou a raça de Acabe, mandando assassinar os outros seus 60 filhos. Gel proscreveu o culto a Baal, convocou seus sacerdotes com o pretexto de um sacrifício, mandou-os então degolar a todos e a demolir o seu templo. Porém conservou os bezerros de ouro, viu ser-lhes arrebatado pelos reis de Damasco todo o país, além do Jordão. Depois da morte de Gel, seu filho Josias continuou a guerra contra Damasco, sempre com mau êxito. Joás, que lhe sucedeu em 848, ficou vencedor dos reis de Judá e da Síria, e teve em grande consideração o profeta Eliseu, ainda que deixasse continuar a existir o culto dos ídolos e das alturas sagradas. Nenhum conseguia remover esse elemento estrangeiro, né? Ele sempre permanecia, e vai ser isso que vai trazer o determinado fim que nós vamos chegar lá, né? Jeroboão II caminhou seguindo-lhe as pisadas. Feliz nos combates, ele restituiu o reino de Israel e seus antigos limites em 817. Longas perturbações seguiram sua morte em 776, até que se lhe sucedeu seu filho Zacarias, 767 a.C. Porém, no ano seguinte, este foi morto e com ele acabou a raça de Gel, assim com toda a prosperidade de Israel. Política, religião e costumes, tudo se extinguira ao mesmo tempo. 200 anos, se nós analisarmos, né, com atenção. A civilização foi para o buraco. Os israelitas, dobrando-se ao culto dos falsos deuses, seguiram o caminho das nações que Deus tinha exterminado às suas vistas. Consagraram em todos os países os lugares elevados, desde as aldeias dos pastores até a cidade fortificada. Levantaram altares e estátuas sobre todas as colinas e todos os bosques copados. Desde então o Senhor os abandonou às perturbações intestinas e à opressão estrangeira. Selum, que tinha sido morto por Zacarias, foi assassinado um mês depois por Manaém, que reinou até o ano de 754. Os assírios viam de má vontade aos hebreus, assim como aos tirenses, porque eles desviavam pelo deserto e pelo Mar Vermelho o comércio que eles desejavam concentrar na Babilônia. Invadiram, portanto, o reino de Israel, guiados por Pfu, e contentaram-se da primeira vez em impor-lhe um tributo. Mas quanto Facéias, filho de Manaém, foi morto em 753 por Facéia, que lhe sucedeu Teglatephalazar, rei dos assírios, voltou ao ataque e destruiu Damasco e submeteu os israelitas a um novo tributo. Oseu, tendo morto seu predecessor em 726, subiu ao trono depois de 8 anos de anarquia, aliou-se com o Egito e procurou se livrar do tributo da Síria. Porém, Salmanasar, irritado, declara-lhe guerra. Cai sobre toda a Samaria, de que a senhoreia, e acaba com o reino de Israel, transportando os seus habitantes para o centro da Ásia em 718. Agora os habitantes são todos transportados lá para o centro da Ásia. 718. Nem mais lugar eles têm para morar. Lugar próprio. Colonos enviados de diferentes províncias assírias foram estabelecidos no meio das ruínas de Samaria. Misturados com os restos dos naturais, eles lhe comunicaram novos elementos de idolatria, e assim se formou um povo misto que se deu o nome de samaritano. Aqui é a origem do nome samaritano, dessa mistura. Entretanto, 20 príncipes da descendência de Davi tinham reinado sucessivamente de pai para filho sobre a Judéia. Ali havia a cidade santa, na Judéia ainda está lá, né? Na tribo. O templo de Jeová e os pontífices, descendentes de Arão, que se esforçavam em manter o povo no bom caminho. Para ali tinham corrido os israelitas, que sofriam o custo da revolta e apostasia. Mas Roboão, temendo talvez que as duas últimas tribos abandonassem igualmente, outorgou a liberdade religiosa, tolerou os bosques e as colinas profanas e o culto da obscenidade.
ele foi acometido por Sisaque, rei do Egito, que saqueou então Jerusalém. Então agora o Tchazricantu começa a descrição da Judéia, né, do reino de Judá, e também a sua derrocada. Abias, seu sucessor, o imitou em 946 a.C. Porém, Asa destruiu os ídolos em 944, acabou com o culto das abominações, dissuadiu sua mãe de assistir às vergonhosas cerimônias de Príapo, venceu Zaraque, rei da Etiópia, que viera atacá-la, porém dificilmente teria resistido aos reis de Damasco e de Israel, coligados contra ele, se não tivesse conseguido introduzir a discórdia entre eles. Josafá estabeleceu o culto de Jeová em 904, combateu com felicidade os moabitas, os amonitas, os edomitas, né? As guerras eram constantes, né, entre esses povos, né? E tentou ainda que em vão reanimar a navegação do Mar Vermelho para o país de Ofir. A sua aliança com o rei de Israel foi consolidada pelo novo rei Jorão, 883 a.C., que desposou Atalia, irmã de Jezabel. Porém, esta o levou a adorar ídolos dos fenícios, mais uma vez a introdução dos cultos estrangeiros. Ele exterminou seus próprios irmãos e viu Edomeia tornar-se independente dele. Cegamente submetido aos conselhos maternais e fiel ao exemplo do pai, Ocosias foi envolvido nas iniquidades, como no castigo da família de Acabe, porque Jeú o matou no mesmo dia em que matou Joroão, rei de Israel, em 877. Atalia, então, pelo extermínio da casa real, conseguiu chegar ao trono e afirmou o culto dos falsos deuses em 876. Porém, Joás, filho de Ocosias, tinha escapado da destruição da sua família. Educado secretamente pelos sacerdotes, foi ao cabo de 7 anos colocado por eles sobre o trono, e Atalia foi assassinada em 870. O grão-sacerdote Joade, salvador de Joás, governa em nome dele, renova a constituição entre rei e o povo, abate os ídolos e restitui o templo do seu antigo esplendor. Vocês vejam que é sempre uma luta entre abolir os ídolos e depois eles voltam, ou seja, esse elemento estrangeiro ele está sendo sempre combatido, mas a unidade aqui ela já se coloca em dúvida, então já não é mais aceita como um padrão, né? Como era no tempo de Moisés, ou mesmo no tempo de glória de Salomão, né? Depois da morte, Joás prevaricou e mandou apedrejar Zacarias, filho do pontífice, que ameaçava com a cólera do Senhor. Esse era o motivo do Moisés ter sido sempre contra a introdução da monarquia dentro da história de Israel, né? Porque a luta entre os profetas e os monarcas que então se estabeleciam será perpétua e vai levar para o fim derradeiro, que nós vamos ler. E estava evidente que isso ia acabar acontecendo, né? Pela própria corrupção da natureza humana, né? Joás, tendo sido morto pelos seus oficiais, Amazias derrotou os idumeus em 831, mas prestou homenagem aos ídolos dos vencidos e foi punido por Joás, rei de Israel, que saqueou então Jerusalém e o fez prisioneiro em 803. Joatão seguiu as ordens do Senhor e fez guerra a Damasco em 752, a fim de opor-se à aliança de Israel com este reino. O seu sucessor Acás chama Teglath-Pilesar, rei da Síria, que destrói o reino de Damasco em 737. Triste socorro comprado pela ruína dos seus vizinhos e pelo ouro do templo, né? Agora, os reinos, inclusive, as tribos são inimigas, né? Templo de Judá e templo de Israel, no caso dos reinos, são inimigos e fazem alianças com os assírios para destruir Damasco, por exemplo, ou para destruir uns aos outros. Ressuscitou o culto de Baal e Moloque, ao qual consagrou seu filho, fazendo passar pelo fogo. Introduziu, além disso, muitas inovações nos ritos de Jerusalém. Quando nós olhamos por esse ângulo, nós vemos que a introdução desses elementos estrangeiros lá em Salomão ela foi muito prejudicial. Essa ideia da sabedoria. Portanto, né, a sabedoria, se nós entendemos nesse sentido, ela é inimiga da cultura nacional. A sabedoria de você trazer esse elemento estrangeiro, de você tentar agrupar formas distintas de outras civilizações dentro da sua, isso sempre acaba trazendo um malefício muito grande ao longo do tempo. Então essa não é a verdadeira sabedoria, né? A verdadeira sabedoria não se constitui de você trazer a religião dos outros
e nós estamos vendo isso agora, né? O globalismo é um caso desse tipo. Você permite a religiões tão distintas da sua, línguas tão diversas, maneiras de costumes, de expressões, músicas, e você não pode estudar essas coisas como um objeto em ciência, sabe? Como um laboratório. Eu sei que elas são maravilhosas por elas, mas você não pode fazer com que o povo venha a participar disso sem sofrer as consequências, né, desse elemento estrangeiro que vai destruir o seu pilar. É o que está acontecendo com a civilização ocidental hoje em dia. Você começa a questionar as suas identidades, porque muitas vezes a presença desse elemento estrangeiro ela é mal compreendida. É o que geralmente acaba acontecendo. E ela acaba sendo apenas uma orientação para criticar a sua. Tá? E você deixa de ver, inclusive, os problemas que existem nessas culturas estrangeiras. Ezequias, em 723, emendou os erros do seu pai. Tornou a abrir o templo, restaurou os sacrifícios, purificou a casa de Deus e convidou para tomar parte nas solenidades aos israelitas. Nós estamos aqui já no templo de Isaías, tá? Então esses profetas que estão surgindo, Isaías, Oséias e Amós, por exemplo, deram ânimo quando Jerusalém foi acometida em 707 por Senaqueribe, rei da Síria, cujo exército foi destruído pelo anjo do Senhor. Este rei, tendo regressado ao seu país, vingou-se da vergonha que sofreram, mandando degolar grande número de hebreus que ali gemiam no cativeiro. Foi então que Tobias exerceu sua caridade, dando consolação aos vivos e sepultura aos mortos. Olha lá, foi retirado, né, da Bíblia protestante. Quando Tobias exerce sua caridade, Deus o recompensou com a melhor das bênçãos, um bom filho e uma nora excelente. Bem diferente de Ezequias, Manassés propagou o culto fenício e colocou um ídolo no templo de Jeová em 694, profanação de que se arrependeu quando se viu cativo dos assírios. Durante o seu cativeiro, Judite livrou Betúlia, matando Holofernes, general babilônio que a cercava. Depois de seu regresso a Jerusalém, Manassés, corrigido pelo infortúnio, restaurou o verdadeiro culto, apesar de não proibir aos judeus que oferecessem sacrifícios nas colinas. Josias ocupou em apagar os vestígios de tantas impiedades em 639. Quando reconstruído o templo, achou-se um exemplar das leis de Moisés que escapara da destruição ordenada por Manassés. Templos, bosques, eminências dedicados aos deuses estrangeiros foram desconsagrados por sua ordem. A Páscoa foi celebrada como não havia sido, por exemplo, desde Samuel. Desde Samuel, a Páscoa não se celebrava mais a Páscoa do jeito que era, clássico. Para você ver a distância histórica que Israel estava de seus próprios princípios. No seu tempo, Nabucodonosor, rei dos caldeus, e Astíages, rei dos medos, apoderaram-se de Nínive. Então Necal, rei do Egito, a fim de opor-se ao seu progresso, adiantou-se para Eufrates, atravessando a Palestina com um poderoso exército. Josias quis tolher-lhe a passagem, porém pereceu no combate em 608. Necal despojou a coroa a Joacás, seu filho, dando o trono a Joaquim, irmão desse príncipe, como tributário. Mas quando a batalha de Cirésio despojou Necal das suas conquistas da Ásia, Joaquim passou ao tributário de Nabucodonosor em 608. Veja agora, em 608, Israel é tributário. Você tem um rei, né, Joacás, né, que é tributário de Nabucodonosor. Tudo que é feito é cobrado uma taxa. Mais infeliz do que ele, seu filho Joaquim, ou Jeconias, tendo recusado o tributo, foi depois de 3 meses do reinado transportado por Nabucodonosor para o centro da Ásia, como a maior parte da sua nação. 597. Esse ato de pegar os judeus e que eles falam diáspora, né, e colocá-los em outro lugar, tirando da sua terra, foi um fenômeno muito comum na história, né? Diversos impérios fizeram isso contra os judeus, né? Agora nós temos a Alemanha nazista, né? Foi o último caso de transportá-los, né? Para vocês verem a importância sagrada do solo de Jerusalém, que é o que mantém a unidade. E por que para essas entidades palestinas, dizem palestinas, com influência do Irã,
hoje em dia, é tão necessário retirar o povo de Israel de Jerusalém, porque em Jerusalém eles têm a unidade deles está mantida. E é só vocês verem o efeito que causa nisso quando, por exemplo, um judeu vai para os Estados Unidos, um judeu vai para outro país. Muitas vezes, como hoje já provado, né, os judeus votam contra causas de Israel, os judeus que moram, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, né, apoiam políticas que são contrárias ao próprio Israel, por perderem essa unidade. Então Jerusalém está profundamente ligado a esse centro de unidade do seu povo. Aí o Chesley Cantu faz até um estudo aqui se os georgianos, o povo da Geórgia, olha que coisa interessante, né? Inclusive daqui que saiu o demônio Stalin, o Stalin era cidadão da Geórgia, né? Se os georgianos, na verdade, eles não são originários desse povo que foi transportado por Nabucodonosor para o centro da Ásia em 597. Ele faz um estudo aqui muito interessante, eu não vou ler aqui para vocês, senão fica muito grande. Mas se esse povo da Geórgia não seria oriundo desse povo que foi transportado por Nabucodonosor para o centro da Ásia em 597. Sedecias, filho de Josias, foi posto no trono pelo rei Caldeu. Porém, tendo se aliado com o Egito para recobrar sua independência, Nabucodonosor voltou pela terceira vez, tomou e destruiu Jerusalém em 587, mandou arrancar os olhos a Sedecias, depois de ter visto matar seus filhos, levou-o para a Babilônia com o resto da nação e os despojos dos vasos sagrados do templo. Todas essas desgraças tinham sido preditas por Isaías, por Miqueias, por Jeremias, por Sofonias, por Ezequiel e outros profetas, chamando os reis e o povo a essa religião que lhes dera triunfos e prosperidade. Não os atenderam e Deus os feriu. Já não tinham pátria, porém uma nação que não se extingue pelo cativeiro. Os seus direitos não se prescrevem pela duração da tirania, e chega finalmente a hora em que se ergue a força. No cativeiro, os profetas aplicaram-se a melhorar o povo pelas lições das desgraças. Os poetas mantinham cheio de vida o ardor nacional. Em vez de cantos amorosos, ouviam-se judeus repetir tristemente no coro: perto dos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos pensando em ti, ó Sião. No meio da terra do exílio, penduramos as nossas cítaras dos salgueiros. O que nos levaram cativos, pediam-nos que cantássemos e que nos faziam soltar gritos de dor e exigiam de nós cânticos de alegria. Ó, cantai-nos, diziam eles, os cânticos de Sião. Como cantar num país estrangeiro? Se alguma vez te esqueceram, Jerusalém, que a minha destra também te esqueça. Segue-se a minha língua. Se não me lembrar de ti, se não preferires Jerusalém a todos os meus prazeres, ó Senhor, lembra-te dos filhos de Edom, que na consternação de Jerusalém diziam: destruí, destruí até os alicerces. Ó filha da Babilônia, também tu serás destruída. Bendito aquele que te pagará o mal que nos fizeste, e que despedaçar os teus filhos contra as pedras. Isso está em Salmos, né? 136. Todavia os babilônios não tinham tirado todos os direitos dos hebreus. Consentiram até que julgassem os seus compatriotas como a prova a aventura de Susana, que foi conduzida à presença dos anciãos do seu povo e absolvida por eles. Os filhos das principais famílias eram educados na corte e aprendiam todas as ciências à custa do tesouro real. Daniel, que se conservou na abstinência no meio das delícias e que ficou fiel no meio da idolatria. E esse é o caminho da nossa vida hoje, né? No meio de toda a idolatria, a retidão moral pode preservar a civilização ocidental, e é isso que é a civilização ocidental. Daniel, que se conservou na abstinência no meio das delícias e que ficou fiel no meio da idolatria, foi o mais célebre daquele número. Por isso Nabucodonosor fez o seu valido. Obteve dele a explicação dos sonhos, ininteligíveis aos seus magos caldeus, e constituiu o chefe dos sábios da Babilônia. O poder de Daniel é absurdo, né? Quando Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, que eu recomendo a todos como fundamento indispensável para a leitura, por exemplo, da Cidade de Deus de Santo Agostinho, que é toda constituída, Cidade de Deus de Santo Agostinho, é toda constituída sobre uma base histórico-filosófica, em filosofia da história, do livro de Daniel. Tá? O livro de Daniel será a base que sustentará a história universal até, digamos, 1500. Até 1517, até a separação com Lutero, a quebra da unidade da religião cristã. Ela é toda constituída
claro, na Idade Média, por Santo Agostinho, pelos caminhos que Santo Agostinho fez na Cidade de Deus, mas esse, por sua vez, está toda constituída no livro de Daniel. E Daniel, em seu livro lá, ele, além de várias e várias profecias, todas comprovadamente acertadas, né? Lembrei dessa passagem aqui, em que os magos de Nabucodonosor não queriam fazer a previsão, a menos que Nabucodonosor contasse parte dela. Então Nabucodonosor teve um sonho, está no Daniel 2, né, ou 3, Daniel 2. E Nabucodonosor pede para os seus magos, então, que expliquem esse sonho. Aí os magos, muito espertos, e com certeza eram homens muito estudiosos, falaram: olha, senhor, o senhor conte o que foi o seu sonho e nós vamos fazer a interpretação. Nabucodonosor, que era muito esperto, ele diz: bom, aí vocês estão querendo me enganar, vocês estão querendo dar uma interpretação, eu quero que vocês adivinhem qual foi o sonho, e não a interpretação do sonho. E era um sonho assim, impossível de ser, por coincidência, alguém acertar aquilo, né? Que é as pernas de ferro, o tronco de bronze, os braços, agora eu não me recordo direito, mas que na verdade é a constituição de uma estátua, né? E aí Nabucodonosor via uma pedra descer e bater nessa construção e quebrar essas partes. E essas partes são os 4 reinos dos impérios, que o Império Assírio, o Império do Egito, né? O Império da Babilônia, e alguns dizem até a Grécia, e alguns dizem até que alguma previsão já sobre os romanos, como isso seria possível, né? Enfim, aí são interpretações da profecia de Daniel. Mas aí Nabucodonosor viu aquilo e falou: nossa, eu quero essa pessoa na minha corte. E ele foi fazendo cada vez mais revelações, e vai passar todo o período de Nabucodonosor, depois o período do seu filho, e vai chegar até o período persa, sempre sendo mantido na corte e mantendo a sua unidade ali dentro, né? Depois, ao ponto de chegar Ciro, lá na Pérsia, o coloca na cova dos leões por causa de uma intriga que tem ali dentro, pela raiva que eles tinham dessa unidade do Daniel em conservar a sua unidade, e ele se mantém, né? E Deus o protege. E depois Deus, no final do livro de Daniel, são um livro de 12 capítulos, tá? Fundamental a leitura. No final, Deus faz uma profecia para Daniel, onde o anjo do Senhor vem e diz como lhe será a vida, né? E o que lhe cabe saber e o que não lhe cabe saber. Isso é maravilhoso. É como se Deus, eu sempre digo assim, o livro de Daniel, ele vem como uma resposta para os sonhos utópicos de Salomão. Deus vem colocar o que é necessário aprendermos. Eu acho que todos aqueles que possuem orgulho da vida intelectual, que são orgulhosos na vida intelectual, que é um fenômeno comum que acaba acontecendo, porque nós estudamos sempre um pouco a mais, e isso nos leva a sermos pessoas orgulhosas. Mas se não basta apenas as lições do Eclesiastes, tá? O livro de Daniel vem dar a exata medida do que cabe cada um saber. Se você olhar os 12 capítulos com detalhe, você vai ver como é uma resposta aos sonhos utópicos de Salomão. Mas Daniel nem por isso se lisonjeava as injustas pretensões e orgulho de Nabucodonosor. Claro que eu sempre o vestia com colar de ouro, né? Conservava a fé de seus pais e um vivo desejo de tornar a ver a sua pátria. Chegando todos os dias à varanda da sua câmara, suspirava, voltado para Jerusalém, que ele nem via, e gemia ante Deus, suplicando-lhe que restituísse a pátria e a sua nação. Jeremias, que ficara no país com os judeus mais pobres, chorava sobre as ruínas da cidade santa e dizia, nós já lemos alguma coisa sobre Jeremias aqui, eu vou ler, mas acho que eu vou gravar uma segunda parte, um outro estudo que o Otto Maria Carpo faz a respeito de Jeremias. Jeremias dizia assim: ó, como já solitária e aflita a cidade, outrora cheia de povo, a rainha das nações está agora viúva e tributária, e não tem um só daqueles que lhe são queridos para consolar. Todos os seus amigos abandonaram e se fizeram seus adversários.
As ruas de Sião choram e ninguém concorre às suas solenidades, desde que o Senhor a puniu pelas suas iniquidades. Os estrangeiros penetraram no seu templo. As minhas jovens e os meus mancebos caíram no cativeiro. O Senhor, convertido em inimigo, oprimiu Israel, abateu seus baluartes, encheu de humilhações a família de Judá e entregou ao esquecimento as suas festividades e os seus dias de sábado. Já não há lei, nem profetas que recebem a visão de Deus. As jovens e os velhos de Sião assentaram-se na terra, cobriram-se de cinzas e cingiram-se com cilícios. A criança de peito morreu nas estradas. Diziam suas mães: onde está o pão e o vinho? E expiravam nos seus braços. A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? E que dor é igual à tua? Os teus profetas erraram, calaram-se as tuas iniquidades e não te exortaram à penitência. Agora o vinhadante abana a cabeça e escarnece de ti, dizendo: é esta cidade de perfeita beleza e alegria do universo? E os inimigos disseram: desejamos esse dia, agora a devoraremos. O Senhor vê minha aflição, vê como eles me vindimaram. O sacerdote e o profeta foram degolados no santuário. O velho e o menino jazem mortos sobre a terra. Os valentes caíram debaixo do ferro. Tu convidaste, como para uma solenidade, os que deviam devastá-la. Estendemos a mão ao egípcio e ao assírio para se fartarem. As mães fizeram cozer e comer seus filhos. Ó Senhor, esquecer-no-ás. É bom confiar em ti e esperar em silêncio a redenção do Senhor. É bom que o homem sofra o jugo desde a sua mocidade. Assentar-se-á solitário e guardará silêncio, levantando-se superior a si mesmo. Tocará com a boca no pó para espreitar algum clarão de esperança, e a quem o ferir apresentará a face. As nossas obras foram iníquas, e tu nos oprimiste com a tua cólera. Ouve os nossos gemidos, tu retribuirás o mal aos nossos inimigos. Também lá te chegará a taça, filha de Edom, e tu te embriagarás e ficarás nua. Ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.